Bom dia, estamos começando mais um programa, meu doutor. Vamos hoje falar sobre psoríase e comentar sobre as políticas públicas que afetam a psoríase. Vamos mostrar como garantir acesso pelo SUS, como manter a continuidade e o cuidado e alcançar a remissão da doença. Muitos pacientes enfrentam barreiras nas unidades básicas de saúde, falta de médico, vagas de retorno distantes e falta de insumos para exames. A desinformação ainda é um obstáculo para esses pacientes, mesmo com a lei distrital 7.278, determinando a semana de combate à psoríase no DF. Também vamos falar do impacto social, do desemprego, das rupturas familiares em decorrência da doença e a necessidade de apoio psicológico e assistência social desde o início do tratamento. Por isso recebemos aqui, nos nossos estúdios, Elias Barros, presidente da Associação Brasiliense de Psoríase, que está em remissão há 8 anos sem nenhuma lesão. Elias, obrigado por participar aqui do nosso programa e contar para a gente aqui, para quem nos assiste, para quem é portador da doença, para quem tem parentes com a doença, a importância da associação e da adesão ao tratamento. Bom dia. Vamos falar um pouco aqui sobre a psoríase e as nossas dificuldades, os nossos anseios e coisas assim relativas. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui mostrando para Brasília que temos assim um bom tratamento, né? E aí... Bem, a psoríase é uma doença crônica, sistêmica, com impacto na pele, nas articulações, na vida das pessoas. E hoje vamos esclarecer direitos, porta de entrada no SUS e como garantir tratamento até a remissão. Elias, eu gostaria que você nos explicasse como é que funciona o acesso aos pacientes pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, basicamente, o paciente procura uma unidade básica de saúde e lá o médico faz o pré-diagnóstico e faz um encaminhamento via regulação. E assim ele tem acesso a um centro de referência, que nós em Brasília temos 2 centros de referência, e inicia-se o tratamento em prazo até mais rápido que outras doenças. Está bem facilitado, bem simplificado. Quais as dificuldades e os gargalhos que você acha que ainda precisa superar para que isso tenha realmente mais resultado, mais benefício? Nem toda unidade básica de saúde tem o médico para poder fazer a regulação, ou seja, não tem o funcionário adequado para fazer a regulação, e assim a pessoa se vê prejudicada em acesso ao tratamento específico e especializado nos 2 centros de saúde. Bem, Elias, e com relação aos tratamentos disponibilizados, seja pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde, como é que está essa questão da medicação? O acesso é fácil? As medicações são de última geração ou ainda tem que melhorar, tem que atualizar as medicações mais recentes? Hoje, Brasília e o Brasil têm acesso à medicação de ponta. Temos, inclusive, medicação que já foi quebrada a patente, fabricada aqui no Brasil. E o paciente, desde que faça jus a usar aquela medicação, tem alguma parte burocrática que dificulta um pouco, mas tem acesso sim à medicação de valores até 30, 40 mil reais, recebe pela farmácia de alto custo, o SUS tem bancado. Moralmente tem umas burocracia no meio para poder atingir, mas não demora muito, em 90 dias ele já consegue essa medicação. Então, a demora, mas a medicação termina não impactando a remissão da doença, ou essa demora faz com que os pacientes voltem a ter os sintomas? Tem hora sim que demora porque a questão dos exames, né? Quando o médico pede os exames para ele poder ter acesso a essa medicação. Chega na hora de fazer os exames, não tem os insumos de acordo para que ele possa fazer esses exames, e assim demora para que ele se consiga ter acesso a essa medicação.
né? Então, fora isso, tem andado até relativamente bem. Ele tem acesso rápido à primeira consulta? Atualmente, se conseguir pela regulação, tem. Agora, tem alguns postos que não tem o funcionário adequado para poder fazer essa regulação, aí demora. E os retornos também, porque a doença é acompanhada, tem a primeira consulta e depois tem as consultas de retorno. Como é que está isso? As consultas de retorno é que aí entra o sofrimento, porque o número de pacientes em Brasília é muito alto e os hospitais, são 2 centros de referência, não cabe todo mundo. Então, a primeira consulta é rápida, agora as outras de retorno já é mais distanciada, porque aí precisa de um melhor atendimento, né? Então, se torna mais dificultoso, porque o hospital não cabe tanta gente, nem tem tanto médico para assim. Embora temos especialistas em Brasília a contento, mas o espaço não... A gente tem aí dermatologista ciente, familiarizado com a doença? Temos especialista e dá para formar mais. Agora precisa que, para facilitar essa situação, precisava que abrisse mais 2 centros de referência para que pudesse, assim, ser acolhido. Porque de 3 a 5% da população tem a doença. Então, hoje, o número de pacientes que tem a doença não tem nem se fizer 10 hospital do tamanho do hospital de base, não caberia tanta gente que tem a doença. Então, cada um está num estágio, né? A incidência da doença em Brasília é elevada? Você tem esses dados? É elevada. Hoje, tratando em Brasília, nós temos 3.200 pessoas, né? Mas entre hospital público e particular. Mas Brasília e entorno, tudo trata aqui em Brasília, que no entorno não tem nem quem saiba mais ou menos o que é, nem tem como ter o tratamento. Então, aí a gente já pula para 124 mil pessoas. Descontando esses 3, nós ainda temos 121 mil pessoas precisando de tratamento. Então, não é tão fácil solucionar isso não, mas também não podemos deixar para depois, precisamos correr atrás. Esses dados de 100 e poucos mil pacientes em todo o Brasil? Esses dados que eu passei é em Brasília e em torno. Brasil dá mais de 5 milhões. Então aqui em Brasília, na região do Brasília e do entorno, você... 124 mil mais ou menos pessoas com a doença. E o acesso ao tratamento? O acesso ao tratamento, para quem é de Brasília, pelo sistema de regulação, está fácil. Agora, quem mora fora de Brasília, ou tem que mentir o endereço, ou tem que arrumar uma outra forma para ele ter acesso. Então, isso é que a gente está brigando para que a Secretaria de Saúde pudesse abrir mão, pelo menos para essa doença, a psoríase, ter o acesso a esse tratamento, né? Porque não vai ficar tão caro e essas pessoas só não moram em Brasília, mas ele trabalha, ele vive todo em função de Brasília. Trabalham aqui em Brasília? Isso, trabalham aqui. Não estão tendo acesso ao tratamento? São segurados do SUS e aí fica sendo negado o tratamento. E você é presidente da associação há quanto tempo? Eu estou há 4 anos nessa luta, mas eu venho fazendo parte da diretoria já desde que fundou. Hoje nós estamos com 22 anos, mas você vê, 22 anos e ainda não temos uma sede, não temos nada, né? Então a gente está engatinhando ainda, apesar de já ter feito muitas coisas, muitos avanços, mas ainda estamos no sofrimento. O seu diagnóstico de psoríase tem quantos anos? Tem 22 anos. 22 anos. Você já está há 8 anos sem crise? 0 lesão, sem crise nenhuma, ou seja, é possível sim voltar a ter uma vida normal e nessa condição. Desde que tenha acesso ao tratamento, você passa a ter uma vida normal, se tomar a medicação corretamente, não desenvolve crise, não tem as lesões. Muito difícil voltar, é muito difícil. Você consegue, depois que você pega a remissão, você mantém ela porque você faz parte de 50% do tratamento. Não é só o remédio, não é só o médico. O paciente, adesão do paciente, né? O paciente ele é metade do tratamento. Agora conta aqui pra gente como é que é o impacto dessa doença para o paciente no trabalho, na relação com a família, na questão, inclusive, de salário, né? É muito triste essa situação, porque, primeiro, ele é discriminado, começa a discriminação dentro de casa, tanto o homem como a mulher acaba
encerrando o casamento, acaba não tendo relações com os filhos, e o emprego é o primeiro que ele perde. Ele não consegue se manter no emprego e sem o tratamento. Estando tratado, ele continua produzindo normalmente. Então, esse tratamento é de suma importância para a gente, porque a pessoa não tratada, ele acaba virando um mendigo, ele tira a sua própria vida, ele vai morar na rua mesmo. Ele não tem como, porque falta dinheiro até para o alimento. Então, ele não tem assistência do SUS, né? Ele não tem assistência do INSS, ele vai ficando, vai sobrando como nada. E não é assim que deve ser. É uma doença que não é transmissível, mas não tem cura, tem o controle. Você colocou uma questão importante. As pessoas, os pacientes são discriminados, né? Isso. As pessoas se afastam, até achando que é uma doença contagiosa, né? Pois é, e não é uma doença contagiosa e ela, de certa forma, é facilmente tratável. Após tratado, a pessoa pode fazer praticamente tudo na vida, é uma pessoa normal. E a associação tem feito campanhas periódicas, como é que é isso? A gente, como trabalho formiguinha, sem recurso financeiro, sem apoio governamental, a gente tem feito, sim, algumas atividades, alguma informação, né? E a gente tenta o máximo que a gente consegue fazer pelo paciente, pelos médicos, que eles precisam também de ajuda, que sozinho no consultório com 12, 13 minutos com o paciente, ele não tem condição de falar tudo. A gente, como associação, do lado de fora do consultório, a gente consegue explicar para o paciente como é que vai ser a vida dele, como é que ele tem que se comportar. O maior desafio da associação é mostrar para o paciente que ele consegue controlar a doença. Sim, ele consegue controlar e ele precisa de ajuda multidisciplinar, né? Vários outros tipos de médico, não é só o dermatologista. O dermatologista é o nosso maior apoio, mas nós precisamos de um psicólogo, nós precisamos de um assistente social, um psiquiatra, nós precisamos de um nutricionista, porque o que se come também desenvolve a doença, faz ela agravar. Então, coisas inflamatórias, porque o que nós temos não é infecção na pele, é inflamação, ou seja, nascimento acelerado de pele, então se torna uma inflamação. Perfeito. Bem, Elias, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo e retornaremos. Perfeito. Você que nos assiste, nos aguarde que em segundos retornaremos. Estamos de volta com o meu doutor. Agora vamos falar sobre as coisas práticas, fluxos, documentos e prazos para garantir tratamento e remissão. Elias, a Lei Distrital 7.278 aqui do DF dispõe sobre alguns avanços na assistência ao paciente com psoríase. Fale alguma coisa para a gente sobre isso, se ela está sendo operacionalizada, se ela realmente permitiu que avançasse na acolhida, no tratamento, se fez a diferença ou se precisa ainda implementar essa lei. Essa lei ficou mais como figurativa, ela não funcionou para a gente, não funcionou mesmo a gente cobrando, já cobramos via Defensoria Pública, já cobramos do deputado que fez a lei, já cobramos de outros que têm parente com a psoríase, mas não andou nada, está do mesmo jeito, não beneficia nem o paciente, nem a sociedade, muito menos os médicos que cuidam da gente. Essa lei foi de autoria de que deputado? Deputado Fábio Félix. Fábio Félix. Vocês têm acesso ao deputado? Conseguiu retornar? Cobrar a implementação da lei? Nós temos acesso a ele, sim. Inclusive, ele é portador da doença, mas conforme o estágio que a pessoa chega, ele já não se importa muito com a causa, né? E vai tocando para frente. Mas independente do estágio da doença, se ele tiver acesso ao tratamento, a doença regride. Alguns casos, né? Dependendo da forma que, como o paciente, que é 50% do tratamento, se ele for participativo... Se ele aderir ao tratamento, ele vai ter uma boa resposta. Aí ele tem uma boa resposta mesmo. Outros já não conseguem, outros não abrem mão de uma cervejinha, não abrem mão de uma comida inflamatória, e aí ele não vai, não tem remédio que dê retorno. Quando você me procurou no meu consultório para pedir ajuda, uma coisa que você me colocou
foi a dificuldade que você, como presidente da associação, tem em chegar a esses pacientes e abordar essas questões. Que a doença ela não é incurável, mesmo que seja, ela tem remissão, ele pode passar o resto da vida em tratamento sem sintomas e levar uma vida normal. E você precisa de acesso, né, nos meios de comunicações, para que as pessoas tomem conhecimento, inclusive da assistência que tem no SUS, apesar das deficiências, não é isso? Perfeito. Isso aí, só o poder público tem o poder de ajudar, porque, você vê, tem lei obrigando o governo do Distrito Federal a fazer a semana do portador de psoríase, para informação, combate, fazer algumas ações no qual facilita tudo a vida do paciente, mas não faz. Nós, como associação, sem fins lucrativos, sem recurso financeiro, se torna muito difícil a gente sozinho fazer tudo isso. Por exemplo, se a gente pede uma área pública para fazer uma manifestação, nós temos que pagar por ela, nós temos que tirar documentações, que é caro. E a gente não tem esse recurso, porque o paciente não tem condições de pagar alguma coisa para manter a associação. Então, a gente vive assim, porque tem muita raça, mas financeiramente nós não temos condição de imprimir uma cartilha, fazer um panfleto para entregar, fazer semanalmente nos hospitais, falando a pessoa, ir para a porta do metrô e prestar essas informações, é muito difícil, né? Que tudo tem custos, né? E a gente não tem esses recursos. Perfeito. E essas questões realmente são práticas, precisa de apoio, precisa de intensivo, precisa de adesão dos pacientes, dos familiares dos pacientes e tomar conhecimento de que a associação existe, né? Isso. Existe já não é há pouco tempo, não. Nós temos 22 anos de fundação, né? Que inclusive um dos fundadores foi diretor da primeira secretaria do Senado Federal. Hoje ele mesmo já abandonou também a associação, ou seja, quando você atinge o seu grau de remissão, você foge, né? Não vê que outros precisam ter acesso ao que você já teve acesso. Hoje, graças a Deus e o próprio SUS, que a gente não pode negar isso, nós temos acesso a 12 tipos de medicação biológica gratuita. São medicações de ponta, cara, mas que o SUS fornece. Agora tem as dificuldades, que é a burocracia para chegar lá. Mas nada que entre 3 a 4 meses você não atinja o direito de poder usar essas medicações. Perfeito. Você falou em burocracia, então vamos nos ater um pouquinho sobre a questão da burocracia. O paciente portador de psoríase, ele entra pela unidade básica de saúde. Isso. O que é que ele precisa levar para conseguir reivindicar, pedir ali a marcação da sua consulta com o dermatologista ou entrar no programa? Ele precisa ter o cadastro dele naquela unidade básica de saúde, que normalmente é próxima à residência dele. Lá ele vai ter o documento dele, faz a primeira consulta, tendo o médico ou o enfermeiro para poder fazer a regulação. É rápido, é um sistema simples, ficou simplificado demais, demais mesmo. Hoje a secretaria avançou, porém tem posto de saúde que não tem esses profissionais para fazer isso. Aí a pessoa acaba desistindo do tratamento porque ele, não consigo. Mas ele está tendo dificuldade de acesso ao administrativo para marcar a consulta, ou está tendo... O especialista não vai ter na unidade básica de saúde, ele tem que ter acesso à parte administrativa, o pessoal da enfermagem, ou até o médico da atenção primária, para colocá-lo na regulação, é isso? Isso, o médico, para fazer a regulação, não precisa ser o médico, ou a Secretaria de Saúde não tem médico suficiente, mas a própria enfermeira pode fazer essa regulação, e fazendo essa regulação, ele não leva muito prazo, não. Nós temos aí casos de 10 a 15 dias, ele já está tratando. Exatamente. Só que aí o retorno de segunda vez é que é mais longo, porque o hospital não cabe tanta gente, conforme eu citei os números, né? É muito alto o número de pessoas para poder manter o tratamento. E outra coisa, e como é que eu acesso à medicação de alto custo? Como é que o paciente consegue ter acesso?
se tem dificuldade, se é fácil, a questão de distância, de transporte, como é que é isso também, que facilita ou complica a vida do paciente? Não, não é tão complicado. O complicado é ele conseguir, para poder ele fazer esse acesso, ele precisa fazer alguns exames. E muitas vezes a Secretaria de Saúde não oferece os insumos adequados para que ele consiga fazer esses exames. E ele, desempregado, sem recurso financeiro para fazer particular, não tem jeito. Então, somente quando ele consegue na rede pública. Aí ele vai dar entrada, relativamente, leva de 30 a 40 dias para estar com o remédio na mão, se a documentação estiver toda completa. Muitas vezes fica incompleta, ele tem que retornar ao médico, o médico nunca está no mesmo dia que ele precisa para resolver, ele não tem recurso financeiro para estar indo e voltando, né? Porque o centro de referência fica num canto e a unidade básica de saúde a qual ele pertence é em outro local. Então, de lá onde ele mora, para ele chegar no centro de referência, que um é o HUB e o outro é o Agarram, então a pessoa tem que deslocar. E chega lá, ele não encontra o médico. Então, ele sofre essas dificuldades, porque uma pessoa desempregada, sem esse recurso, ele não tem dinheiro para estar se movimentando tanto. Então, falta o INSS dar o apoio, né? E a própria Secretaria de Saúde facilitar de forma que, quando for liberado o documento para ele dar entrada, já está completo, para ele não ficar indo e voltando. Aí acaba ele não aderindo ao tratamento, né? Tem deles que desistem, porque psicologicamente estão tudo abalado, tudo em dificuldade, né? E o acesso a acompanhamento do psicólogo, o psiquiatra no CAPS consegue esse acesso? Não consegue fácil, não. Hoje nós estamos com a psicóloga voluntária acolhendo os pacientes de psoríase, né? Ela é portadora de psoríase, a mãe também é portadora, e ela ofereceu esse serviço gratuito para que a gente possa dar esse aporte ao paciente, porque... Mas é uma iniciativa própria? Da associação. Até ser psicóloga é na associação? Isso, na associação dentro do hospital. Nós não temos sede, né? Sim. Então, dentro do hospital, no dia do atendimento das consultas, ela presta esse serviço e aí vai cuidando desse paciente para nós, porque é voltado para paciente de psoríase. E os CAPS não têm uma política voltada especificamente para esses pacientes? Não, ele só tem para o geral. O específico de psoríase, talvez ele nem saiba metade do que a gente passa, né? A gente passa coisas que... Imaginou, você com uma doença agravada nos órgãos sexual, ou mulher, por exemplo, nas pernas, nas mãos, nos pés, ela não consegue ir num cabeleireiro, ela não consegue ir numa manicure, o homem não consegue ter uma relação com a mulher também não consegue ter uma relação, porque está tudo em feridas, então é difícil. Isso com certeza compromete a saúde mental. Mental vai detonada de imediato, muitos tentam o suicídio, largam a família e acabam indo morar na rua, é uma tragédia. Então, vocês que nos assistem, vejam como é importante uma assistência psiquiátrica, psicológica para esses pacientes, além do tratamento da própria doença em si. Então, nós precisamos avançar, inclusive, no acolhimento desses pacientes junto aos CAPS, né? E, pelo visto, não há políticas públicas voltadas para isso. Elias, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas é importante você deixar aqui, para quem nos assiste, para quem é portador da doença, os parentes dos pacientes que têm essa doença, como é que eles conseguem chegar à associação, como é que vocês podem ajudar, qual o caminho para que se possa realmente avançar nos cuidados dessa doença tão grave. Perfeito. Meu telefone é público, né? A pessoa pode ligar para mim, eu mais ou menos dou todas as dicas gratuitamente, não tem que enfiar a mão no bolso para nada. E a gente está sempre no hospital Agarram, a segunda-feira de manhã e à tarde, no HUB, às quinta-feiras e sexta-feira pela manhã. Meu telefone é 9866-70790, é o WhatsApp,
Podem qualquer um ligar, tudo que ele precisar de conversar sobre a psoríase de paciente para paciente, não interferindo no lado médico, né? De pessoa que tem a experiência com a doença, eu presto as informações confiável, sem custo financeiro, é o tipo de, só chegar de ajudar. Tem algum local específico no Agarrão, no HUB? No ambulatório de dermatologia. Só procurar a associação. Só procurar, a gente está sempre no local onde funciona. De imediato, vai ver que a gente está lá. Então, só procurar encontra vocês. Isso, encontra, sim, com certeza. E se quiser ligar pelo telefone, pode ligar. Eu atendo perfeitamente, sem constrangimentos. Bem, Elias, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas precisamos retomar a discussão desse problema tão importante, porque precisa de uma solução. Agradecemos mais uma vez a participação no nosso programa e agradecer a você que nos assiste. E até o próximo domingo aqui no Canal 6, TV Brasília, às 8h30 da manhã.